Oi, pessoal, tudo bom? Agora que a gente já estudou um pouco redação, vocês já entenderam como é que se faz a estrutura e mais ou menos como é que se constrói o texto, eu vou dar para vocês o pulo do gato agora, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para você escrever uma boa redação, que é o projeto de texto. Muita gente acha que isso aqui não tem necessidade, que conforme você vai escrevendo, você vai pensando, mas eu vou falar para vocês. Eu, particularmente, até no meu Enem que eu fiz, eu preferia fazer um projeto de texto bem feito ao fazer aquele rascunho de depois passar limpo. Porque o projeto de texto ele é muito importante para você organizar as suas ideias. Porque a gente tem que organizar as ideias antes de escrever. Porque se você começar a escrever sem um projeto de texto, você vai estar pensando no conteúdo, na estrutura e na expressão, tudo junto de uma vez só. Mesmo que seja no rascunho, você está pensando tudo junto, as coisas não se organizam. Pensando no projeto de texto, ele é feito para você pensar em uma coisa de cada vez. Então vamos lá. Porque você vai ter esse esqueminha que eu estou dando para vocês, e aí você vai colocar esse esqueminha da estrutura, né? Você vai colocar o conteúdo seu dentro desse esqueminha, e aí você está pensando uma coisa de cada vez, entendeu? E aí na hora que você for realmente escrever a redação, você vai estar pensando só na modalidade e só na expressão, que é só na regra da língua portuguesa, que é o que mais pede no Enem. Então, se você pensar em uma coisa de cada vez, fica mais simples de você escrever uma redação boa. Então vamos lá, como é que se faz esse esqueminha? Eu juro pra vocês, parece que é muito demorado, mas assim, é muito rápido. Nos 10 minutos você já resolve tudo isso, viu? E vale muito a pena, experimentem fazer. Você vai colocar I de introdução, D de desenvolvimento e C de conclusão. Aí você vai puxando as setinhas. Tudo isso é para você organizar aquilo o seu texto naquela estrutura que a gente aprendeu. Igual, e primeira coisa que você vai pensar, que tipo de introdução que eu vou fazer? Vai ser uma introdução histórica, por definição, por exemplo, por citação? O que vem primeiro para você? O que você acha que vai ficar melhor? Aí você põe. E aí você vai pensar, qual que é a minha tese? Você vai pegar o tema e você vai falar o que você acha sobre o tema, certo? E depois disso você vai pegar e você vai dividir o D de desenvolvimento em argumento primário e argumento secundário. Vai ter 2 argumentos primários, um para cada parágrafo do desenvolvimento, que o desenvolvimento tem 2 parágrafos, e os argumentos secundários para suportar esse argumento primário. Vamos lembrar da hierarquia? O argumento secundário suporta o argumento primário e os argumentos primários suportam a tese, sempre tendo essa hierarquia, certo? E aí você vai preenchendo, né, dessa forma, o argumento primário 1 e o 2, e depois você vai preenchendo os secundários. Aí você vai pegar esse C da conclusão e você vai puxar qual que vai ser a sua proposta de intervenção. Quem vai fazer o quê, de que forma e para quê. Eu vou agora nesse próximo slide eu dei um exemplo de como ficaria mais ou menos se você fizesse para algum tema. O tema que eu peguei foi o do acesso ao cinema, né, que foi de 2 anos atrás, eu acho. E aí eu fiz mais ou menos como é que ia ficar. Aqui tá comprido, tá escrito certinho, só para vocês poderem entender, mas na hora você escreve tudo, você faz bem rapidinho ali. Escreve tudo bem curtinho, pode pôr abreviação e tudo, porque ninguém vai ler isso aqui é só para você montar o seu texto. Na introdução, o que a gente pensou? A gente pensou nesse texto que tem a Constituição que ela pede o direito da cultura. Então você vai escrever lá, a Constituição pede o direito da cultura. Só que ela não é respeitada. E aí, por isso, a gente não tem uma democratização do acesso ao cinema no Brasil, certo? Aí, beleza, você terminou já a introdução. Você viu? Isso é rapidinho, você só tem que elencar as coisas rapidinho para na hora que você escrever ficar tudo bem, bem coeso. Agora vamos para o D. A gente pôs de argumento principal. Agora vamos pensar. Quando você chega aqui, você pensa: o que vai suportar a minha tese? O que eu vou dar de argumento para sustentar a minha tese? Eu pensei: a concentração
de salas somente nos centros urbanos é uma coisa que deixa com que a democratização do cinema não seja uma realidade. Então, isso é um argumento que sustenta a minha tese, certo? E o outro argumento que eu escolhi que sustenta a minha tese é que perdura uma noção errônea de que a cultura só deve ser da elite. Então, esses dois argumentos eles estão sustentando só a tese, certo? Então, a democratização não é uma realidade porque tem a concentração de salas somente nos centros urbanos e tem uma noção que a cultura é só da elite. Beleza. Então, agora eu vou pensar o que eu vou falar para sustentar esse meu argumento primário. No primeiro, eu escolhi um dado, que é 17% da população só frequenta o cinema, então o resto não tá frequentando cinema, isso quer dizer que as salas que não é igualitário. E também no segundo argumento secundário, eu escolhi um argumento de autoridade do livro do Sérgio Buarque de Holanda. Certo? Eu vou mostrar para vocês certinho como é que ficou o texto no final. Não é um texto meu, é um texto daqueles do 100, daqueles que tiram 1000, né? Aí eu só fiz o retorno, né? Eu li o texto e eu vi o que a pessoa fez, porque isso aqui é uma organização que tem que ser feita, né? A pessoa provavelmente fez e depois escreveu o texto. E aí no outro eu quis escolher só um argumento. Tudo bem, isso é uma coisa que você pode ser só um argumento secundário. Tudo bem, isso é uma coisa que pode ser feita. Só que assim, o ideal é que seja mais de um. É porque esse argumento dessa pessoa começou a ficar muito grande. Então, assim, foi o que coube ali dentro do parágrafo. Só que geralmente é bom que tenha dois. Mas se tiver só um e tiver bem explicado e bem feito, tudo bem, não tem problema. Essa pessoa, por exemplo, tirou 1000 só com esse exemplo, certo? Com esse exemplo de comparação do livro do quarto de despejo. Aí, por último, a gente tem a conclusão, que é a proposta de intervenção. E aí a pessoa falou que não tem uma democratização do cinema. Então ela vai ter que achar uma proposta de intervenção que faça com que tenha uma democratização do cinema, certo? Então vamos lá. O que a pessoa quer? Já que não tem democratização do cinema e só tem nos grandes centros, o que a pessoa quis que fizesse? Que tivesse verba para a construção das salas gratuitas na periferia. Beleza, mas se você colocar só isso, fica raso, igual a gente viu naquela aula de conclusão. Então você tem que falar, quem é que vai fazer isso? O Ministério da Economia. Mas o Ministério da Economia não dá dinheiro para qualquer coisa. Então a gente tem que fazer que jeito que o Ministério da Economia vai dar dinheiro? Através da inclusão dessa ação, dessa construção, nas diretrizes orçamentárias, que são o que manda para onde vai o dinheiro do Ministério da Economia, certo? E aí, por que a gente vai dar esse dinheiro para fazer essa construção? Para democratizar a arte. Então, foi isso que foi esse projeto de texto. E aí, aqui parece muito grande, mas na hora vocês vão ver, é muito simples, porque assim, você não vai escrever grandes coisas, você vai colocar AP, cultura da elite, aí AS, livro, quarto de despejo, só isso, entendeu? Você vai demorar uns 10 minutos e é muito, muito importante. Vamos lá então. Agora que vocês viram tudo isso aqui, eu quero que vocês entendam como isso daqui vai virar o texto. Porque já está tudo aqui, você só vai precisar pensar em como escrever, em como deixar bonito, em como deixar correto no português, né? Então vamos ler o texto aqui. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que se diz respeito ao cinema. Então, já falou da Constituição e já falou que não há o cumprimento dessa garantia no que diz respeito ao cinema. Então, ele já falou que não tem a garantia de acesso ao cinema. Então, ele já falou a tese dele. Então, agora ele só vai falar o argumento primário e secundário, que ele vai falar no segundo e terceiro parágrafo. Ele vai falar, isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Entendeu? Então é isso, gente. Aí na primeira linha, ela vai falar o argumento primário, que é o primeiro que ela falou ali,
da concentração dos grandes centros urbanos, aí ela vai falar: é relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista, segregacionista. Então, é isso. E aí, ó, vamos voltar lá. O que ela vai falar na segunda linha do segundo parágrafo? O dado. Aqui, ó, dito e feito. Essa dinâmica não foi diferente, dado. Acabou de falar do dado. O que ela vai falar agora? Do livro do Sérgio Buarque. E ela escreve do livro do Sérgio Buarque. Você entendeu? Cada coisa que você coloca lá é uma frase, ó. Primeira frase, segunda frase, terceira frase. E o mesmo vai acontecer nos outros parágrafos, certo? Ó, aqui, ó. No primeiro aqui, ela vai falar sobre a arte direcionada aos mais favorecidos. Paralelo a isso, vale ressaltar também que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fator limitante para que haja democratização plena da cultura do cinema. Beleza, ela falou, ponto, acabou. Agora ela vai falar sobre o livro do Quarto de Despejo, como a gente viu aqui, ó. Isso é retratado no livro Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus, que ilustra o triste cotidiano de uma família e assim mostra como o acesso de centros culturais é uma perspectiva distante de sua realidade, mas não necessariamente pela distância física, mas pela ideia de pertencimento a esses espaços. Então é isso, ó, cada um é uma frase. É matemático esse método, gente, porque fica muito simples. Aí, ó, voltando aqui. Antes da proposta de intervenção, vocês lembram que a gente tinha que retomar a tese, né? Então ela vai retomar. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização do cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. Ponto. Agora ela vai para a primeira proposta de intervenção. Nessa lógica, é imperativo que o Ministério, da Economia, destine verbas, o quê? Para a construção de salas de cinema de baixo custo ou gratuitas nas periferias brasileiras, por meio da inclusão do objetivo na base de diretrizes orçamentárias. Esse é o meio. Com o intuito de democratizar a arte. E esse é o fim, certo? Aí tem mais uma proposta de intervenção que eu não coloquei lá porque não coube, mas vamos sempre lembrar de tentar fazer duas, pelo menos, certo? 2 é o número ideal. Se fizer só uma, tudo bem também, pode passar, mas assim, o ideal é que sejam 2. E aí ela escolheu aqui. Eu vou deixar para vocês, eu vou ler aqui para vocês e eu quero que vocês pausem um pouquinho para ver se vocês conseguem identificar o quem, o que, de que maneira e para quê. Ó, além disso, cabe às instituições de ensino promover os passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar das crianças, mediante autorização e contribuição dos responsáveis, a fim de desconstruir uma ideia de elitização de cultura. Beleza, gente. Vamos ver se vocês conseguiram identificar aí. As instituições de ensino são o agente. Promover os passeios aos cinemas locais desde o início da vida escolar é o que, né? E mediante autorização e contribuição dos responsáveis é o meio. E a fim de desconstruir a ideia de elitização de cultura é a finalidade. Então, é isso aí, gente. Vocês conseguiram fazer aí. E é bem simples. Vocês têm que ter ideia de que tem que ter essas 4 coisas em cada uma das suas propostas de intervenção. E aí, para terminar com chave de ouro, ela pegou e ela foi para o ideal maior. Nesse caso, o ideal maior foi de democracia. Então, ela falou: feito isso, a sociedade brasileira poderá caminhar para a completude da democracia no âmbito cultural. Olha como fica bonito. E é importante lembrar que nisso de ir para o ideal maior, é importante lembrar que a gente não vai resolver a vida com a nossa redação, nem com as coisas que a gente falou. Então, a gente sempre coloca coisas como vamos caminhar para, podemos chegar mais próximos de. Então, você não vai falar assim, a gente vai atingir a igualdade a partir desse espaço, a gente vai caminhar para uma maior igualdade com esse espaço, entendeu? Fica uma redação perfeita, gente. E isso é você pensar em uma coisa de cada vez. O esqueminha é a estrutura, o conteúdo você vai colocar dentro do esqueminha, dentro da estrutura, e depois você vai pensar em como você vai escrever bonito, lindamente. Então é isso, gente. Eu espero que isso tenha feito sentido para vocês. Eu peço muito que vocês tentem fazer, porque assim, é uma coisa que muda a vida, muda a redação. E é muito, muito importante. Eu espero que vocês tentem fazer e me mandar. Se você quiser me mandar também, quando você me mandar a redação, você quiser me mandar também
o esqueminha de como você fez, mais ou menos, pode ser rascunhado mesmo, não tem problema. Só para eu ver se vocês estão fazendo certinho esse esquema. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.